Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. E agora para falar sobre dúvidas que os messes têm. São dúvidas que me foram enviadas por e-mail, pelo WhatsApp, dúvidas que foram deixadas aí nos comentários abaixo. Eu fui selecionando essas dúvidas, fiz uma lista delas e hoje eu vou respondê-las. Caso você tenha também outras dúvidas em relação ao Ministério Extraordinário da Distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, deixa aí embaixo nos seus comentários. E se você está passando por aqui agora, ainda não conhece o meu canal, ainda não se inscreveu nele, convido você a se inscrever e também deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo com outros contatos seus, enfim, ajude a divulgar esses ensinamentos, essas orientações que eu busco passar aqui quase que de forma cotidiana. Vamos então às dúvidas que os messes têm. A primeira delas que eu selecionei aqui foi de uma pessoa que me perguntou se ela pode, quando vai servir na missa, ir embora com as vestes, com a opa, com o jaleco que ela utilizou, se ela pode ir para casa com ele. Eu digo para você e para vocês que estão ouvindo agora, não é conveniente. A opa, o jaleco, a veste do messe, ela é estritamente para quando você estiver em função, desenvolvendo o seu trabalho dentro da igreja, ou então quando você vai levar a Eucaristia para um enfermo, para um doente, aí sim você vai com a sua opa, com o seu jaleco, com a sua veste de messe. Mas simplesmente vir para a missa, para servir e voltar para casa sem tirá-lo, não é o mais indicado, não é correto, não é o conveniente. É uma veste sagrada utilizada apenas para aquele momento da atuação do messe. Uma outra pergunta que eu selecionei aqui é a seguinte: quando busco a Eucaristia no sacrário, estando ele vazio, eu deixo com a porta aberta? Sim, se você retirou todas as partículas consagradas, toda a Eucaristia do sacrário, o sacrário deve permanecer com a porta aberta. Agora, se ficou partículas consagradas, se ficou a Eucaristia lá, então a porta deve ser fechada, a porta do sacrário. Mas se você trouxe todas, então ela deve permanecer aberta. Esta é a orientação. Uma outra pergunta: com que idade eu posso ser messe? A idade, ela varia, ela é a mesma indicação, da mesma idade para você ser padrinho ou madrinha de casamento, de batizado, de crisma, que você tenha acima de 16 anos, a partir de 16 anos, essa é a indicação, e que tenha os sacramentos da iniciação cristã. Esse é o básico. Então, com menos de 16 anos, não é indicado para ser messe. Seria importante a partir de 16 anos. Mas também tem outros fatores, além da idade, que deve ser tido em consideração. Não é apenas o fato da pessoa ter 16 anos, ter os sacramentos da iniciação cristã, ela precisa também ter vida atuante na comunidade, ser uma pessoa benquista, ter sido indicada por alguém, ser uma pessoa que dá testemunho na comunidade. Todos esses fatores é de se levar em consideração na hora de se escolher uma pessoa para ser ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Uma outra pergunta: que momento o messe deve ir buscar a Eucaristia no sacrário durante a missa? Essa pergunta eu já respondi num outro vídeo, mas eu trago ela aqui de volta. Geralmente, o momento mais indicado, depois que termina a oração da paz, que começa a oração do Cordeiro, é que os messes saem do seu lugar e se dirigem até o sacrário para buscar as partículas consagradas e depositá-las sobre o corporal.
esse é o momento mais indicado, mas isso varia um pouco também de acordo com a combinação que se foi feita com o padre, o costume da paróquia, mas é nesse momento aí, no finalzinho do abraço da paz, início da oração do Cordeiro, que os ministros se deslocam para buscar a Eucaristia no sacrário. Outra pergunta, posso atuar sem as vestes litúrgicas, sem a OPA? Não é o mais indicado, só num caso de emergência. Então, se for assim, um momento em que não tem nenhum mestre para atuar, você estava ali, não trouxe a sua veste, é um caso de emergência, pode-se abrir essa exceção, mas geralmente não. Geralmente se atua com as vestes litúrgicas. Outra pergunta, se faltar mestres, o padre pode pedir a outra pessoa para ajudar a distribuir a Eucaristia? Sim, naquele momento o padre pode instituir temporariamente, para aquele momento específico, uma pessoa como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Ele pode escolher na Assembleia alguém para fazer essa função, desempenhar esse papel naquele momento. Não há problema algum. Se faltar um mestre, o padre pode fazer essa escolha ali para aquele momento, sem problema algum. Outra pergunta, quem purifica os vasos sagrados? É o padre ou os mestres? Também essa é uma questão de você combinar aí com o pároco da sua paróquia, com os padres. Há lugares em que é o padre que faz toda a purificação. Há lugares em que o padre delega para os mestres fazerem esta purificação. Há lugares em que o padre purifica apenas o cálice e os mestres purificam as âmbulas. Enfim, você pode combinar, isso não há problema algum. Outra pergunta, uma pessoa separada, ela pode ser ministra extraordinária da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística? Levando em consideração aqueles fatores anteriores, o fato dela ser separada não é impedimento. O que é impedimento é se ela é separada e vive uma união ilegítima com uma outra pessoa. Aí sim configura um impedimento para ser ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Mas o fato só dela ser separada, não conviver com ninguém, for uma pessoa de boa índole, uma pessoa íntegra, ela pode naturalmente ser instituída como mestre. Uma outra pergunta, um mestre pode ir a um centro espírita? Essa pergunta é um tanto quanto estranha. Acho que é óbvio para a maioria dos mestres, eu creio que para essa pessoa isso não está muito claro, mas a igreja não aprova esse tipo de procedimento. A pessoa que que frequenta uma outra religião ao mesmo tempo, ela mostra que não tem convicção da sua religião. Embora o Espiritismo não seja considerado uma religião, é uma doutrina que é contrária à doutrina católica. Portanto, a pessoa que é católica e ela frequenta um centro espírita, mostra que ela não tem clareza da doutrina católica, mostra que ela precisa de formação, portanto, ela não deve ser ministra extraordinária da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Outra pergunta é, se uma partícula cai na hora da distribuição, o que é que eu faço? Se você está distribuindo a Eucaristia e uma partícula cai, você interrompe naquele momento a distribuição, pega essa partícula, deixa ela separada sobre o corporal e depois descarta essa partícula da forma mais correta, que já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, nessa hora você recolhe essa partícula e separa ela do lado para depois descartá-la de modo adequado. Se uma pessoa não comunga na frente do mestre, o que devo fazer? Essa é uma coisa que, vez por outra, acontece um procedimento como esse. A pessoa recebe a Eucaristia na mão
e em vez dela comungar na frente do mestre, como é na frente do ministro, seja ele ordinário ou extraordinário, em vez dela comungar na frente, que é essa orientação, a pessoa deve comungar na frente do ministro. Se ela não comungou na frente do ministro também, você deve interromper a distribuição e ir atrás dela e pedir que ela comungue, porque não é uma postura correta. Já vi casos de pessoas que pegam a Eucaristia, não comunga, segura na mão, leva para o banco, guarda no bolso, enfim, não sei o que vai fazer depois com isso, às vezes por desconhecimento dessa orientação da igreja. Então, se você está distribuindo a Eucaristia e a pessoa não comungou na sua frente, você para, vai atrás dela, pede que ela dê um toque para ela comungar na sua frente. Se ela não quiser comungar, peça para ela devolver a Eucaristia para você. Outra pergunta é, se eu tiver uma criança que se tiver na fila uma criança que eu tenha dúvida se ela fez a primeira Eucaristia, eu devo perguntar? Sim, você deve perguntar. Também, vez por outra, aparecem crianças tão pequenas na fila de comunhão e a gente fica em dúvida se de fato ela fez a primeira Eucaristia, se ela fez a primeira comunhão. Então, não há problema algum de você perguntar. Ela vai dizer, se ela perceber, titubear na resposta, não souber responder, então você não dá a Eucaristia para ela. Porque às vezes tem pais que não sabem dessas orientações, levam a criança junto, ou a criança vê o pai, a mãe indo para a fila de comunhão e vai atrás e quer também receber. E aí então, mas ela não fez ainda. É claro que os pais deveriam orientar, mas às vezes os pais não têm essa clareza. Então, se você perceber que a criança é muito pequena, pergunte para ela se ela fez. Se ela disser que não, você não dá a Eucaristia para ela. Diga para ela que depois da missa você conversa com ela, explica com mais detalhe, mas naquele momento é melhor, a recomendação é não dar a Eucaristia. Outra pergunta é, quando junta caruncho na Eucaristia, o que fazer? Essa pergunta também, talvez muitos de vocês podem achar um tanto quanto estranha. Vocês sabiam que a hóstia, se ela fica muito tempo guardada, como ela é de farinha, de trigo, e ela pode juntar uns bichinhos se ela ficar muito tempo. Então, às vezes, há um certo descuido, isso não deveria acontecer, os mestres deveriam ter um cuidado assim, bastante grande, não ficar Eucaristias muito tempo no sacrário, porque se ela ficar muito tempo sem ser consumida, ela vai juntar aqueles bichinhos, e isso, claro, se isso ocorrer, precisa ser descartada também de uma forma correta. Então, se ocorrer de você perceber que ficou a Eucaristia muito tempo no sacrário, às vezes acontece isso em capelas distantes, que não tem muita celebração, e fica muito tempo uma hóstia no sacrário, ela pode juntar esses fungos, mesmo que junta no arroz, pode juntar também ali na hóstia. Então, ela precisa ser também descartada de um modo adequado, se isso vier a ocorrer. Tenha esse cuidado. É claro que quando é uma hóstia de qualidade, ela não faz isso, ela demora muito tempo para fazer isso. Mas tenha sempre esse cuidado, não deixar Eucaristias muito tempo sem ser consumida no sacrário. Ou comprar grandes estoques de hóstias, e aí então dá para muito tempo, mas ao mesmo tempo ela tem prazo de validade, por isso tem que ter esse cuidado também. Não dá para estocar hóstias por muito tempo, porque ela pode, claro, juntar esses bichinhos que junta em qualquer semente, no arroz, no trigo, etc. Como se deve dobrar o corporal? Aqui tem uma pergunta que às vezes há lugares, os missos devem saber como dobra o corporal, né? Isso, porque ele tem uma técnica de dobrar, né? Sempre para cima, porque ele está aberto, na hora de abrir ele faz dessa forma. Se cair fragmentos da Eucaristia, na hora de você dobrar, esses fragmentos vão ficar
dentro do corporal. Por isso, sempre ter esse cuidado, né, na hora por isso que ele está lá estendido sobre o altar, a consagração é feita em cima. Geralmente, fragmentos da Eucaristia ficam no corporal. Então, na hora da dobradura dele, é sempre para cima, aquelas 4 dobras, para deixar ele bem quadradinho para colocar. Talvez no outro vídeo eu possa dar algumas orientações sobre como dobrar um corporal, como dobrar um sanguíneo e até mesmo o manustério. Outra pergunta que chegou até a mim é: gostaria de ser Messi. O que devo fazer? Como devo proceder? Bom, essa é uma pergunta também um tanto quanto delicada, porque às vezes a pessoa quer ser Messi, mas a comunidade não aprova. Para você ser mestre, você precisa ter a aprovação, a indicação da comunidade. O procedimento, ele é da seguinte maneira: a pessoa é indicada pelos mestres ou pelo padre, é submetida à avaliação dos mestres. Se os mestres aprovarem que aquela pessoa seja mestre, aí então ela é encaminhada para o padre, o nome, a última palavra é sempre do padre. De repente todos os mestres aprovaram aquela pessoa, mas a hora que chega até o padre não aprova. Então é importante que a pessoa, quando ela é indicada para ser mestre, ela não fique sabendo, porque se ela ficar sabendo antes e ela não for aprovada, ela vai ficar muito chateada, e com razão. Por isso o procedimento é um procedimento que deve ser sigiloso. Agora, se você quer ser mestre, também nada impede de você se apresentar a outra pessoa que é mestre, dizer para ela do seu desejo de ser mestre. Ela vai levar o seu nome para ser submetido à aprovação, mas é importante que você tenha a humildade de aceitar se os outros mestres não aprovarem o seu nome ou se o padre não aprovar o seu nome. Mas nada impede que você fale com o padre, fale com outro mestre, manifeste o seu desejo. Se todos aprovarem, você pode ser o mestre. Outra pergunta: posso não renovar meu mandato de mestre e continuar atuando? Geralmente não. A pessoa, para ela continuar atuando, ela precisa periodicamente fazer a renovação, de acordo com a orientação aí da sua diocese. Então, se você não renovou, automaticamente foi cancelado o seu mandato. Você não deve atuar mais. Essa é a orientação. É por isso que tem periodicamente, às vezes anualmente, geralmente é anualmente, essa renovação do mandato. E a pessoa que não renovou, não justificou por quê, e simplesmente por um descaso, ela não pode continuar como mestre. Essa é a orientação da igreja. É claro que se no dia da renovação a pessoa está gravemente enferma, ela teve um impedimento, ela não pôde, então ela vai conversar com a pessoa coordenadora dos mestres, com o padre, se for o caso até com o próprio bispo, se a renovação for diocesana. E aí então, claro que há exceções, mas geralmente se a pessoa não renovou, ela automaticamente já deixou de ser mestre. Esse é o critério. E a última pergunta é: por quanto tempo um mestre deve exercer seu ministério? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é que os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, eles não são ministros ordenados, portanto não é para sempre. Eles têm um tempo de atuação e esse tempo varia de acordo com a diocese. A diocese que institui mestres por 2 anos, com possibilidade de renovação para mais 2 anos, e depois de 4 anos a pessoa deixa a vaga para uma outra pessoa. Essa é uma orientação que hoje muitas dioceses fazem para que o mestre não imagine que ele seja um ministro para o resto da vida, porque ele não é ministro ordenado. Então, quando você assumir o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, tenha essa consciência que é por um tempo.
Aí você faz uma interrupção e pode voltar posteriormente, não há problema algum desse retorno. E às vezes a pessoa está também com uma certa debilidade, ela não pode mais atuar, então ela precisa deixar o ministério, deixar lugar para outra pessoa. Então sempre tenha isso como claro, né, que não é para sempre, tem um período. Agora, às vezes pela necessidade, às vezes o Messi é uma pessoa assim muito dedicada, muito boa, que não se encontra, porque a gente não encontra toda hora uma pessoa que tem uma dedicação, uma disponibilidade, um amor pela Eucaristia. Então, por isso, às vezes o Messi atua 4, 5, 10 anos ou mais, justamente por causa da necessidade, da sua dedicação. Então, tudo isso também é muito relativo. Mas é importante que cada mestre saiba que ele tem um tempo de atuação. E agora, para finalizar, eu queria só falar do descarte de partículas consagradas, quando ela cai ao chão, quando ela se deteriorou. Existe uma prática, você pode diluí-la em água, e depois pega essa água onde você diluiu a Eucaristia, até que ela totalmente fique diluída na água, e você pega essa água e coloca numa planta. Essa é a forma mais correta de descartar uma partícula consagrada quando ela está deteriorada ou quando ela caiu ao chão. Ou às vezes quando você vai levar para uma pessoa enferma, coloca na boca e ela cai da boca, ou a pessoa não pode engolir. Então o que você vai fazer? Você não vai jogar no lixo a Eucaristia, jogar em qualquer lugar. Você vai fazer esse descarte. Se é com doente, você coloca no corporal, traz de volta e depois lá na igreja você vai fazer esse descarte adequadamente. Então, por hoje é isso. Se você tem mais dúvidas que não foram esclarecidas aqui e gostaria de vê-las esclarecidas, deixe aí embaixo no seu comentário. Mas deixe também comentários aí, o que você achou desses esclarecimentos, o que você achou desse vídeo. Vamos interagir e dê sugestões também de outros vídeos e outros temas que você gostaria de ver tratado aqui, que eu não tratei ainda. Se você olhar lá na lista, já tratei de muitos temas aqui nesse canal, mas às vezes tem temas que eu não tratei ainda, que você gostaria de vê-los tratados, então deixe sugestões aí embaixo. Por hoje é isso, deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.